Veja só o que diz a palavra de Deus. Veja bem, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Isso aqui não é o Josué sucessor de Moisés, não, é outro Josué, era o sumo sacerdote. Então olha só, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então veja que anjo aí está em letra maiúscula, portanto, uma referência ao Senhor Jesus. Ele estava diante do Senhor Jesus, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor, para lhe acusar. É isso que o diabo faz. O diabo procura uma única brecha. Ele fica nos observando 24 horas. Ele fica o tempo todo à nossa espreita. É como está escrito, que o diabo vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele fica nos observando o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas reações. Tudo que nós fazemos, o diabo está ali olhando. Ele está procurando uma pequena brecha. Ele não precisa de algo grande, não. O diabo não precisa que a pessoa venha escancarar as portas. Ele só precisa de uma pequena brechazinha, mínimazinha que seja. Ele vai aproveitar para se opor, para acusar a essa pessoa diante de Deus. Josué estava sendo acusado porque ele estava com as suas vestes sujas. Vestes sujas significam uma vida de pecado, uma vida errada, uma vida longe de Deus. Quando o diabo vê que tem alguma coisa manchando as nossas vestes, ele nos acusa diante de Deus. É isso que tem acontecido com você que está afastado de Deus. O diabo tem te acusado. O diabo tem falado assim: ó Altíssimo, até quando o Senhor vai ter paciência com essa pessoa que te despreza? Até quando o Senhor vai tolerar os pecados dela? Até quando? Até quando o Senhor vai guardar a vida dela? Eu quero levá-la para mim, porque ela faz a minha vontade. Deus não deixou o diabo tocar em você, porque Ele está dando um tempo para você se arrepender. Não jogue fora as oportunidades que Deus tem te dado. As suas vestes estão sujas. Mas veja bem uma coisa, diz logo assim, no versículo 2: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Olha bem, o próprio Jesus dizendo para Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E disse assim: não é este um tição tirado do fogo? Você sabe o que significa esse tição tirado do fogo? O povo de Israel tinha acabado de sair da escravidão e tinha retornado para Jerusalém. Josué tinha sido tirado do sofrimento, do cativeiro. O povo tinha saído do cativeiro, tinha voltado para Jerusalém, mas não tinha voltado para Deus ainda. Você veio aqui na igreja, você voltou aqui hoje no templo. Agora você tem que voltar para o Senhor Jesus, porque uma coisa é você chegar aqui no templo, e outra coisa é você se voltar para Deus. Uma coisa é você voltar para a igreja, outra coisa é você voltar de todo o seu coração para o Senhor Jesus. Você hoje é como aquele tição que foi tirado do fogo. Sabe que fogo é esse? É o fogo da dor, do sofrimento.
Deus tem visto sua dor, seu sofrimento, e Ele quer te tirar desse sofrimento, e do sofrimento maior ainda, que é o sofrimento da condenação eterna no inferno, e depois no lago de fogo. Não existe sofrimento que se compare ao sofrimento de perder a salvação, de ser condenado. Então, naquele instante em que o diabo foi repreendido, diz assim no versículo seguinte: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. As vestes estavam sujas, havia o pecado, havia a imundícia, havia a sujeira. Ele estava desse jeito aqui, ó. Entra aqui, por favor. Ele estava com as suas vestes totalmente suja. Em algumas traduções, diz que a roupa dele estava suja de esterco, de imundícia. Ele cheirava mal. Era assim que ele estava. Aquela veste era branca, mas ela se sujou, ela ficou imunda. O pecado torna a pessoa suja, imunda diante de Deus. Antes o sacerdote estava limpo, ele continuava como sumo sacerdote, mas mesmo sendo sumo sacerdote, suas vestes estavam sujas. Deus não te rejeitou, você serviu a Jesus um dia, hoje as suas vestes estão sujas. Mas olha só o que aconteceu. O anjo disse assim, o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Tirai-lhe as vestes sujas. Então veio alguém, um anjo, e tirou aquela veste suja, imunda, que estava sobre Josué. A roupa dele estava suja. Sabe o que isso significa? Tirar-lhe a roupa suja? Quando vem o perdão de Deus, segura a veste nova, por favor. Tirou a roupa suja. Essa roupa suja representa a vida errada, a vida de imundícia, a vida de pecado. Quando você é perdoado, as suas culpas são tiradas de você. As vestes sujas foram tiradas, significa dizer o seguinte: toda a culpa foi removida. Quando você se volta para Deus, quando vem o perdão dele sobre você, a culpa é tirada da sua vida. Tudo que você fez de errado, tudo que você fez, todos os seus pecados são imediatamente tirados de você quando você se volta para Deus. Quando você diz assim: meu Deus, eu errei, eu pequei, eu te deixei, eu te traí, eu te abandonei, mas eu estou aqui agora, meu Deus, em nome de Jesus, me perdoa. Na mesma hora, Ele tira as vestes sujas. O diabo te acusava por conta dessas vestes, mas Ele remove as vestes sujas, quer dizer, Ele tira o peso da culpa, do pecado, Ele remove a culpa que pesava sobre você. E sabe o que mais? Depois de tirar a veste suja, diz assim: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Coloca a roupa nova nele, a veste nova. Foi tirado o traje velho, a imundícia. Sabe o que representa a veste nova? Representa a justificação. Nós não somos justificados pelas nossas obras.
A justificação vem pela fé. No momento em que você se volta para Deus, você é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Você é lavado. Você é purificado pelo sangue de Jesus. Você recebe a justificação. Em outras palavras, a veste imunda foi tirada porque o preço foi pago. Jesus te justificou pelo sangue, pelo sacrifício dele. Você foi justificado por conta da sua fé. Não por obras, não por merecimento, mas por conta da fé. Você se voltou para Jesus e ele te justificou. Você recebeu uma veste nova, uma vida nova. Você pode agora recomeçar. Você pode agora andar de cabeça erguida. Não há nenhuma condenação para você. Antes você estava condenado, agora não. Agora você está justificado. Você pode agora, com essa veste limpa, você pode chegar diante do trono do Altíssimo. Você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode ter acesso ao trono do Deus Altíssimo, porque não há nada que pesa sobre você. Os seus pecados foram removidos. O Senhor Jesus te deu uma veste nova, Ele te limpou, Ele te lavou. Você pode agora chamar a Deus de Pai. Você pode dizer assim: meu Pai, porque você foi justificado. E depois de colocar uma veste nova, logo após diz o seguinte: ponham-lhe, e disse-lhe eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Coloca aí a mitra, ou turbante, é a mesma coisa. E diz assim: puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Jesus estava ali. O que representa essa mitra? Agora ele está vestido com vestes brancas, ele está justificado e tem o turbante, a mitra, sobre a sua cabeça. A mitra representa a autoridade do sacerdote. A autoridade divina que ele havia perdido lhe foi restituída. Ele tem novamente a autoridade para servir a Deus diante do seu altar. Ele pode agora ministrar os serviços sagrados. Agora que ele tem o turbante, significa dizer que ele recebeu a unção, a autoridade para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. A autoridade que ele havia perdido, ele recebeu novamente, porque ele se voltou para Deus e recebeu de volta a sua unção.